Escolhemos falar sobre a Epístola de Tiago, do qual não se sabe ao certo a autoria, mas acredita-se que tenha sido escrita por Tiago, irmão de Jesus. Ela foi escrita em torno de 45 e 50 d.C. Nós vamos falar mais profundamente sobre o capítulo 3 da Epístola, o controle da língua. O tema central desse capítulo é o trecho dos versículos 1 até o 12, que são direcionados para os mestres. Considerando que mestres usam de palavras constantemente, essa é uma área perigosa para eles. Tiago nos diz que o erro mais difícil de evitarmos é o mau uso da língua. Caso alguém consiga controlar a língua, essa pessoa seria perfeita. Tendo domado o membro mais rebelde, ela seria capaz de domar todo o corpo, como também diz o Salmo 39:1. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordace minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O mais difícil a se fazer é ter controle sobre a língua. Os versículos 3 a 6 falam sobre como é o freio dos cavalos e o leme dos barcos que controla e influencia as ações, embora seu tamanho seja desproporcional ao peso que eles têm. A iniquidade do falso ensino contamina todo o corpo, que pode ser um indivíduo ou uma congregação, e determina seu destino. Depois de falar do poder de controlar a língua, Tiago fala sobre o poder destrutivo que a mesma tem. Voltando ao exemplo de um leme de navio, uma pequena peça que dita o rumo do barco mesmo em meio a ventanias. Tiago o compara diretamente com a língua, por ela também ser algo pequeno que profere discursos grandiosos. Todas as características de um mundo caído encontram expressão através da língua e, consequentemente, contaminam o corpo inteiro. O versículo 6 nos traz uma ideia intensa sobre o mau uso da língua. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso mostra que a língua pode destruir toda a vida humana, e não só isso, como este mal vem diretamente do inferno. A nossa língua é incontrolável. Somos capazes de domar todo tipo de animal, mas a língua ninguém consegue domar. É perversa e inconsistente. Tiago diz no versículo 9: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Porém, para nós cristãos, isso não deve ser natural. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Tiago nos dá vários exemplos de incongruências que vão contra a natureza do Senhor. Devemos buscar e pedir ajuda a Ele, pois é o único que poderá controlar nossa língua. Não há nenhum homem que pode controlar tal membro rebelde, somente o Criador. O controle da língua implica em saber ouvir mais do que estar pronto a falar. A comunicação é caracterizada pela transmissão de uma mensagem que eventualmente receberá uma resposta. Tiago escreve: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O compreender e o falar sucedem o ouvir, assim como diz em Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. É importante falar com mansidão sem deixar que a fúria e a fereza governem a conversa. Por isso, Tiago compara a língua como um fogo que se inicia pequeno, mas incendeia um bosque inteiro. Como vimos no livro de Tiago, recorrentemente ele fala sobre a língua e como ela pode abençoar ou destruir, onde os mestres têm mais responsabilidade sobre o uso da língua quando ensinam ou pregam. E caso alguém consiga controlar sua língua, essa pessoa seria perfeita. Logo, isso é impossível para nós. E pelo contrário, na maioria das vezes, não temos controle sobre nossa língua. É um membro pequeno, mas com grande poder destrutivo. O único meio de nós controlarmos é pela força do Senhor. Somente Ele consegue controlar a nossa língua com maestria. Devemos pedir ao Criador discernimento e sabedoria ao falar. O peso do pecado de não saber controlar a língua é algo que muitas vezes negligenciamos, mas devemos cuidar sempre com o nosso falar, pois ele tem poder tanto para abençoar
quanto destruir. Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?